Bom dia a todos, queridos. E hoje eu trouxe uma palavra de reflexão na Santa Ceia, né? Hoje é a nossa primeira Santa Ceia do ano. E eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 22. Estarei fazendo a exposição do versículo 24 até o versículo 30. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, estamos aqui na tua casa, meu Pai. É natural que nas relações humanas existam interesses por obtenção de notoriedade. É natural na nossa vida que a gente sempre tenta fazer alguma coisa para que haja um reconhecimento, para que haja um destaque, para que aquilo que a gente esteja fazendo seja notado e seja valorizado. As nossas ações geralmente são feitas em prol desse objetivo. É natural que a gente procure reconhecimento daquilo que a gente faz, seja no trabalho, seja na escola, seja numa atividade que você faz, num lazer, num hobby. A gente sempre está naturalmente buscando reconhecimento. A gente sempre está procurando atribuir valor àquilo ali. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu me comporto desse jeito? Por que eu ajo assim no meu trabalho? Qual o retorno que eu espero disso? Isso é natural nas relações humanas. A gente está fazendo isso o tempo todo. Só que o nosso tempo tem uma peculiaridade, porque nós estamos imersos numa brutal exposição nas mídias sociais. A gente está muito exposto nas mídias sociais. A gente aprendeu, nos últimos anos, a naturalizar essa exposição. Coisa que o pessoal da antiga, o pessoal lá de trás, às vezes é um pouco estranho isso, essa exposição. Mas você vê que até entre as pessoas de mais idade, as pessoas conseguiram se adaptar a esse ritmo e, naturalmente, elas acabam se expondo. Então, a gente vive num tempo de grande exposição nas redes sociais. Então, milhões de pessoas, elas não economizam esforços para demonstrar os seus feitos, demonstrar as suas qualidades, demonstrar os seus valores. As pessoas procuram expor isso. E a internet transformou isso em algo a ser consumido. A lógica de consumo abarcou isso e usa isso a seu favor. Então você vê hoje pessoas na internet que elas procuram o quê? Demonstrar o seu trabalho para poder obter algum valor. As pessoas querem expor-se, as pessoas querem mostrar aquilo que elas têm de melhor, mostrar as qualidades, e elas estão ali em busca de um retorno financeiro. Elas procuram obter algo que traga um retorno a ela. Então, você vê que a lógica do mercado transformou isso em algo que seja lucrativo para ela mesma. A maneira da gente mostrar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem, o nosso melhor, as nossas qualidades, porque a gente esconde nossos defeitos nas redes sociais, né? Nas redes sociais a gente não mostra defeito. O único lugar, vamos dizer assim, a única narrativa que você percebe que os defeitos são expostos de forma clara é na Sagrada Escritura. Porque os autores da Bíblia não esconderam nada. Eles colocaram os defeitos e as qualidades das personagens bíblicas. Mas nas redes sociais a gente tem a tendência de esconder, melhor dizendo, os nossos defeitos e enfatizar as nossas qualidades. E muitos buscam isso, milhões de pessoas, eu risco dizer, milhões de pessoas buscam isso, tentando obter um lucro, tentando obter um retorno financeiro. É lógico, é evidente que isso atinge a igreja. A igreja é atingida por isso é evidente. E isso gera benefícios
mas também gerar malefícios. Porque você vê a expansão do evangelho hoje nas redes sociais de forma muito clara. Os pregadores estão pregando o evangelho nas redes sociais. As pessoas estão sendo alcançadas pela graça e sendo atraídas pela igreja por essas exposições que existem. Há anos atrás, as pessoas iam para a praça para fazer o evangelismo. E levavam o papelzinho, ia lá e fazia evangelização. Te convidavam, vamos para a nossa igreja. Jesus te ama, eu posso fazer uma oração por você? Então a gente ia com aquele monte de papel, né? Eu lembro quando eu era mais jovem. Gente, eu estou ficando velho, hein? Meu Deus. A gente ia lá para a praça, aí levava os papéis, carimbava. Lembra do carimbo? O pessoal pegava o carimbo e carimbava ali atrás. Tinha até a Sociedade Bíblica Brasileira, tinha um folheto que você botava o carimbo. Aí você carimbava assim, ó, a gente ia e levava o papel lá para a praça para poder evangelizar. Hoje, o nosso papel, a nossa palavra, a nossa, vamos dizer assim, o nosso instrumento de alcance está na rede social. Está na internet, está no YouTube, está no Instagram. As pessoas pregam, as pessoas expõem a palavra de Deus e as pessoas são atraídas pelo evangelho através dessas mídias sociais. Isso é algo extremamente positivo. Isso é algo que a gente tem que valorizar e que a gente tem que superdimensionar. Porém, nessa exposição também existem coisas negativas. Existem coisas que trazem malefícios para a igreja. E numa dessas coisas que a gente pode identificar de forma muito clara é a questão da geração de celebridades. Pessoas querendo demonstrar-se no meio da igreja, querendo ter proeminência, sendo celebridade. Isso é algo negativo. Isso é algo que a gente precisa refletir. Porque se a gente tem benefício através da pregação do evangelho, a gente tem também a lógica do consumo, trabalhando dentro das relações no corpo de Cristo. E essa lógica do consumo acaba fazendo com que as pessoas obtenham destaque e querem tornar-se celebridade. Então Jesus está numa discussão aqui muito interessante com seus discípulos. Você percebe que os discípulos, eles, em algum momento, eles fazem essa indagação. Quem é o maior no reino de Deus? Quem entre nós aqui é o mais importante? Quem entre nós aqui tem mais destaque? Quem entre nós aqui é mais especial? É o maior gostosão aqui da história aqui. Quem entre nós aqui? E você percebe que essa discussão, veja bem, você percebe que essa discussão está acontecendo na ceia. Jesus está ministrando a ceia, a sua última Páscoa, e no meio ali dos eventos que estavam acontecendo, os discípulos, eles suscitam essa discussão. Quem é o maior? Quem tem mais notoriedade? Quem aqui entre nós ocupa o melhor lugar? Essa é a discussão que os discípulos estão fazendo aqui. Aí Jesus, percebendo esse movimento, ele traz um grande ensinamento. Eu acredito que seja um ensinamento adequado para a gente começar esse ano de 2024 com força total, transbordante da presença do Espírito Santo. Porque Jesus vai dizer aqui que, diferentemente da lógica padrão que existe na sociedade, a comunhão do corpo de Cristo, ela exige dependência e renúncia. Quando nós estamos em comunhão no corpo, nós precisamos ter o entendimento que essa comunhão gera em nós dependência e renúncia. Diferente do que a gente vê hoje. Porque as pessoas hoje elas querem expor-se. Aí você vê para João Batista, por exemplo, quando é um indivíduo que tinha muita notoriedade no seu tempo, ele era um profeta, ele era respeitadíssimo. Quando ele se deparou diante de Jesus, ele falou assim, estou saindo de cena agora, tá? Porque chegou ele, o Senhor Salvador da humanidade. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, na comunhão do corpo, quando a gente vive em comunhão, existe uma exigência aqui da parte de Jesus. E essa exigência é que a gente dependa dele e renuncie. O meu objetivo nesta manhã é que possamos refletir sobre a maneira como conduzimos nossas relações na igreja, para sermos qualificados e aperfeiçoados por Cristo. Então, para isso, eu convido vocês, gentilmente, por favor, para a gente dar um olhar para o carinho, para o texto bíblico aqui,
para a gente tirar lições morais e espirituais valiosíssimas para aplicar na nossa vida. Versículo 24, vamos ler comigo, por favor. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. A ceia está acontecendo. Jesus, ele está fundando algo que perpassará gerações. Que 2000 anos depois a gente está celebrando. Se o mundo durar mais 2000 anos, a igreja continuará celebrando e a igreja vai celebrar até a volta de Cristo. Jesus está fundando algo extremamente maravilhoso, extremamente importante. Aí o que os discípulos estão fazendo aqui? Eles estão brigando. A palavra de Deus vai dizer que eles discutiram. E essa discussão aqui não é uma troca de ideias. Não é algo que você faz para trazer reflexão. Não, estavam brigando. Não era um debate, era uma briga. Então, no meio da ceia, rolou um quebra-pau lá entre os discípulos. Eles brigaram para, entre eles lá, tentar entender quem era o maior entre eles. Versículo 25. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Quem eram esses benfeitores? Eram os chamados patronos abastados no Império Romano. Eram as pessoas que traziam, entre aspas, benfeitorias para o povo. Eram pessoas muito ricas que financiavam obras públicas, financiavam lazer da população, financiavam comida, traziam algum tipo de assistência social. Porém, esses benfeitores, eles faziam isso não porque eles tinham misericórdia no coração, mas eles faziam porque eles sabiam que ali eles receberiam um retorno político, um retorno de destaque na sociedade. Então, eles faziam isso por objetivos políticos e por objetivos que eram de interesses pessoais. Então, na verdade, essas pessoas não estavam prestando serviço ao povo, estavam prestando serviço a elas mesmas. Elas queriam, na verdade, destaque. Elas queriam, vamos dizer assim, uma colocação melhor dentro da política do Império Romano. Então, para isso, eles faziam benfeitorias ao povo. Aí Jesus vai dizer, os benfeitores da terra, eles agem desse jeito. Versículo 26. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, Jesus, ele inverte a lógica. Havia uma lógica ali de benfeitoria, de destaque. Quem eram as pessoas que tinham destaque? Quem eram as pessoas que tinham proeminência na sociedade? Jesus vai dizer, no meio do povo pode até ser desse jeito, mas entre vocês a lógica é invertida. O maior entre vocês seja aquele que serve. Então, em primeiro lugar, o primeiro ensinamento que a gente tira aqui, que quando a gente está na comunhão do corpo, quando a gente renuncia, quando a gente procura dependência, é gerada em nós uma vocação para o serviço. Então, aqueles que têm destaque no corpo são aqueles que servem. É o que Jesus está falando. Você quer ter destaque? Você quer se destacar no reino de Deus? Você quer fazer algo importante para Deus? Você quer fazer algo que seja valorizado? Você quer demonstrar interesse, quer gerar interesse nas pessoas? Jesus fala para mim e para você aqui de forma muito clara, como diz a minha esposa, mais clara que a clareza. Sirva. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. É o serviço. Aí a gente olha, né, para as nossas relações humanas e a gente percebe o seguinte: o cara começa a trabalhar numa empresa, o menino lá, jovem aprendiz, aí ele começa a trabalhar na empresa, ou recruta no quartel, né, o pessoal militar recruta no quartel. Aí quando eu servi no quartel, lá no meu grupo lá, eu era o mais moderno. O mais moderno era o cara que tinha o número mais alto. Eu era o mais moderno por causa da letra do meu nome, W. Então a letra do meu nome era W, Valmir com W. Então o que começava com A era o mais antigo e eu era o mais moderno. Então tudo que sobrava de ruim sobrava para o mais moderno. Então o mais moderno era eu e o Wagner. Tinha o Wagner e o Valmir, que não era o meu irmão, era o outro Wagner. Ele mora até aqui em Queimados.
É até serralheiro aqui queimado. Então, tudo que sobrava de ruim era o Valmir e o Wagner, os mais modernos. Os mais modernos que a gente se fazer, eram os aprendizes. Então, você tem numa empresa, você tem no quartel os mais modernos, você tem os aprendizes. Aí o cara começa a trabalhar lá de jovem aprendiz. E vai ralar. Ele vai ter que passar por um sofrimentozinho. Né? O menino começa a namorar, aí quer trabalhar, né? Para ter um dinheirinho para levar a namorada para comer um lanche. Vai trabalhar na lojinha. Vai ter que descer a porta da lojinha, vai ter que levantar a porta da lojinha, vai ter que comer marmita rindo, né? Isso é para você mesmo, tá? Vai ter que comer marmita, vai ter que ralar, vai ter que estar lá e se submeter a uma aprendizagem. O que não pode é o cara querer chegar na empresa 10 horas da manhã. Aí não pode. Porque quem chega na empresa 10 horas da manhã é o patrão. Não pode. O cara vai trabalhar numa empresa como estagiário, o estagiário é o que vai chegar mais cedo, vai chegar mais cedo, vai sair mais tarde. É o cara que em algumas situações tem que trabalhar no sábado e no domingo. Precisa de alguém para trabalhar sábado e domingo. Quem é que vai? É o estagiário. O mais antigo vai trabalhar sábado e domingo, mas o estagiário vai trabalhar. O que não pode é o estagiário querer ser, né, ter mais destaque que o gerente da empresa. Então o que Jesus está falando assim, no reino de Deus é semelhante. Aqueles que se destacam são aqueles que se submetem ao serviço. É assim que funciona no reino de Deus. Porque às vezes a gente tem nessa lógica do mercado, do consumo, está tão impregnado na nossa mente, que a gente acha assim, beleza, eu vou chegar na igreja, eu tenho um talento. Aí eu vou chegar na igreja, o meu talento vai ser visto, e eu vou ser colocado na posição de destaque para que o meu talento seja apreciado pelas pessoas. No reino de Deus, a lógica não é essa. Aquele que quer ser o primeiro, seja o primeiro a que serve. O nosso talento, para Deus, é só mais o talento. Porque, na verdade, o que Ele está olhando é o nosso coração. É o serviço. Na comunhão do corpo, na lógica da comunhão do corpo, nós precisamos do serviço. E esse serviço exige de mim, principalmente, eu chego aqui cheio de talento, formação, etc, etc, etc. Exige de mim humildade. Exige de nós humildade para ser corrigido e aperfeiçoado. É alguém chegar para você e falar assim, filhinho, olha só, eu não sei como é que você conduz a tua vida aí, mas aqui a gente tem um ritmo. E a gente entende que esse ritmo ele é feito dessa forma. Então, no serviço, quando eu me dedico ao serviço, quando você se dedica ao serviço, esse serviço ele exige da gente humildade. Humildade para aprender. Humildade para eu chegar aqui e falar assim, o pastor Valmir, tu sabe muita coisa. Irmãos, eu não sei de nada. O que eu sei é muito pouco. Eu preciso aprender a cada dia. Eu preciso a cada dia me submeter. Eu preciso a cada dia reconhecer que eu erro, que eu falo, que eu posso falhar com você. Eu preciso reconhecer isso. Porque quando a gente reconhece isso, a gente entende a essência do serviço. E esse serviço, ele é qualificado em nós quando a gente se submete a um intenso discipulado. O que é o discipulado? É você aprender com os mais experientes. É você ter a referência. Quando eu tinha 20 anos de idade, a minha referência era os pregadores da igreja. Quando eu tinha 20 anos de idade, a minha referência era as pessoas que exerciam autoridade na igreja porque elas tinham caráter. Essa era a minha referência. É se submeter ao discipulado, é ter as referências corretas. Porque a nossa referência não pode ser o artista, a celebridade que está na rede social. A referência de você, jovem, não pode ser o Neymar. A referência de você tem que ser o servo de Deus. Essa tem que ser a nossa referência. A referência não pode ser aquelas pessoas que estarão entrando na segunda-feira no Big Brother. A nossa referência não pode ser essa. A nossa referência tem que ser aqueles que expressam e servem a Deus. É submeter-se a um discipulado. É entender a essência do serviço. Porque Jesus, ele se entregou por nós.
A vida de Jesus é uma expressão de humildade. Sabe por quê? Porque aqui, neste mesmo episódio, a gente vai lá no Evangelho de João, sabe o que Jesus fez? Ele chamou os seus discípulos e falou assim, olha só, vocês querem ter parte comigo? Tira a sandália aí que eu vou lavar o pé de vocês. Aí Pedro falou, o meu pé o senhor não vai lavar não. Pedro era abusado. Aí ele, teu pé tu não vai lavar não? Tu não tem nada comigo não. Eu vou lavar o teu pé. Eu vou lavar o pé de vocês. Eu sou o Deus encarnado na terra. Eles já sabiam disso. Eles já tinham entendido isso. Eles já tinham feito a declaração. Eles já tinham o conhecimento que Jesus era o Deus encarnado. Aí o Deus encarnado fala assim, eu vou lavar os pés de vocês. Assim como Jesus lavou os pés do seu discípulo, expressando humildade e servidão, devemos servir os nossos irmãos. Então, o que Jesus está falando aqui para mim e para você nesta manhã é, se eu e você, se a gente quer ter destaque, se a gente quer fazer algo produtivo no reino de Deus, a gente tem que ter o mesmo coração que Jesus teve ao lavar os pés do discípulo, servir os nossos irmãos com integridade. Servir os nossos irmãos com entrega total. Eu falei para minha mulher esses dias. A gente passa por muitos problemas assim, graves. E eu, pela graça de Deus, eu não me desequilibro. Mas eu falei para minha mulher esses dias. Só não pode mexer na essência. Se mexer na essência, aí te quebra. A gente tem que entender qual é a nossa essência. A nossa essência como corpo de Cristo é servir ao próximo. Essa é a nossa essência. Se mexer na nossa essência, nós somos descaracterizados. Sabe por quê? Ele vai falar aqui, versículo 27. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa, dentro da lógica do senso comum, aquele que está à mesa é o maior. Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. O maior é o garçom. O maior é o escravo. O maior é aquele que fica olhando para a mão do seu senhor e para a mão da sua senhora, percebendo os movimentos para poder servir. O maior é aquele que tem atenção às necessidades dos próximos, para poder servir às necessidades do próximo. Esse é o maior. É aquele que olha para o próximo e fala assim, o que eu posso fazer para ajudar esse cidadão aqui? A pessoa vem com o problema para você. Se ela vem procurar o problema para você, porque ela acha que você pode resolver, porque senão ela nem procurava. Eu não vou procurar uma criança de 5 anos de idade para poder me aconselhar, porque ela não vai me aconselhar, eu vou procurar uma pessoa madura. Então, se a pessoa procura você para poder te aconselhar, para poder você aconselhar ela, ou para poder você resolver alguma coisa, é porque ela confia que você pode resolver. Ela confia que você pode fazer. Ela confia que você pode realizar. Então, assim, Jesus está falando o seguinte, no meio de vocês, eu sou como aquele que serve. Eu sou como aquele que as pessoas usam para poder resolver alguma situação. Então, nosso coração, a nossa disposição de servir a Deus é focada na necessidade do outro. E assim, eu e você teremos destaque no reino de Deus. Não destaque para ser exaltado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio e o evangelho seja pregado para a glória dele. Esse é o primeiro ponto, serviço. Aí ele vai continuar aqui, versículo 28. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Aí ele vai fazer um elogio para os brigões lá, os caras que estavam quase se engalfiando para ver quem era o maior. Eles vão falar assim, não, com vocês aqui é diferente. A lógica aqui é no serviço. Mas vocês são aqueles que têm permanecido nas minhas tentações. Então, em segundo lugar, na comunhão do corpo, quando a gente se dedica e renuncia o nosso eu na comunhão do corpo, isso faz com que eu e você haja com fidelidade, que a gente seja fiel a Jesus. Vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vou dizer para vocês, as tentações de Jesus aqui eram pesadas, hein? Eles viviam no contexto do Império Romano. Não era fácil, não. Era uma violência brutal.
O Império Romano era extremamente violento com os seus dominados. O Império Romano, as legiões romanas, não viam dificuldade alguma em matar milhares de pessoas. Quando eles chegavam no lugar para dominar, eles chegavam para poder estabelecer o terror. Eles davam até nome a isso, era chamada Pax Romana. Eles faziam a paz pelo meio da guerra, pelo meio do terror. Eles mantinham o controle social através do terrorismo extremado. Aí Jesus, ele está aqui na província de Jerusalém. A província de Jerusalém era um barril de pólvora. Revolta atrás de revolta. Para você ter uma ideia, a província de Jerusalém era a única província da região de Israel que tinha um governador romano. Todas as outras províncias tinham um governador local. A província de Jerusalém tinha um governador romano, de tanto problema que estava lá. Então, quando alguém tomava um castigo lá em Roma, o cara estava incomodando muito, ou era um senador, ou era alguém de muito destaque, um cônsul, ele estava incomodando muito lá, os poderosos. O que os poderosos faziam? Vamos mandar ele lá para a província de Jerusalém. Manda ele para lá, porque lá é o fim do mundo. Lá ele não vai incomodar a gente. Eu mandava o cara para governar lá a província de Jerusalém. A província de Jerusalém era um rastilho de pólvora. Era um barril de pólvora. Aí esses homens estão aqui, andando com Jesus, com aquela multidão faminta. Jesus 2 vezes teve que produzir comida, porque havia uma multidão, milhares de pessoas que viviam na miséria extremada. Olha as tentações aqui. Então você conduz um rebanho que está atrás de você, milhares de gente que não tem o que comer. Porque se Jesus está peregrinando, vamos pensar, tem alguém andando atrás dele num dia. No outro dia tem mais alguém andando atrás. No terceiro dia tem mais alguém andando atrás. Esse pessoal não tem o que fazer, não, gente? Querer o que fazer, eles até queriam, mas eles não tinham mesmo, porque a eles não era dada oportunidade. Então eles andavam atrás de Jesus. Aí teve momentos de dificuldade que Jesus teve que produzir comida. Aí eles acostumaram com aquilo ali e acharam aquilo bom. Aí Jesus falou assim, não, peraí, eu sou o pão da vida. Vocês estão atrás de pão, mas eu vou dar um pão que vai saciar a fome eterna de vocês. Aí eles vão dizer para Jesus, mas a gente quer o pão. O Moisés fez descer o pão do céu. A gente quer que você desça pão. Ele, não, vou descer pão para vocês, não. Eu vou descer pão espiritual para poder salvar a vida de vocês. Aquelas pessoas, aquela multidão falaram assim, dura esse discurso e deixaram de seguir Jesus. Qual era a miserabilidade daquelas pessoas? Qual era a situação tão degradante daquelas pessoas? Dura esse discurso para seguir Jesus, porque eles estavam atrás de comida. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, aí vocês também vão me abandonar? Não tem nada para dar para vocês, não. A nossa situação aqui é ruim, a nossa situação é grave. Pode ter certeza absoluta, queridos, que Jesus e seus discípulos passavam por privação alimentar. Podem ter certeza absoluta. Eles não eram diferentes daquelas outras pessoas, eles passavam. Aí Jesus vira para aquelas pessoas e fala assim, para os seus discípulos, vocês não vão me abandonar, não? Vocês não vão embora igual eles vão, não? Aí Pedro faz aquela declaração, como a gente pode te abandonar, Jesus? Só tu tem as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo Santo, ungido de Deus, como é que a gente vai te abandonar? Sabe o que é isso, gente? Fidelidade. Porque quando a gente está passando lá no meio do deserto, que a gente está olhando a vida das pessoas e vendo a vida das pessoas prosperar, vendo a vida das pessoas progredir e a nossa vida meio estagnada, a nossa vida passando por dificuldade, na comunhão do corpo, Jesus exige de mim e exige de você fidelidade. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E essa fidelidade, como é que a gente percebe essa fidelidade? Nas nossas vivências do dia a dia. Nas crises de relacionamento que a gente passa com os nossos irmãos. Os discípulos estavam brigando lá no meio da ceia. Na nossa convivência diária, as coisas não são flores. Não são só flores, não. A gente também passa por crise de relacionamento.
E é nessas crises de relacionamento que a gente expressa a nossa fidelidade. Que a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para a nossa relação com Deus e percebe o seguinte, não foi legal não. Estou chateado, estou magoado. Mas como eu posso te abandonar, Senhor? Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. É ser fiel a Deus. É ser fiel a Deus quando tudo está indicando para a gente não ser fiel. Quando a gente está vivendo a tentação extremada, quando a gente está vivendo a dificuldade no nosso lar. Quando você está vivendo a dificuldade com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, é ser fiel a Deus. É ser fiel a Deus quando você está passando por privação financeira, é ser fiel a Deus. É ser fiel a Deus quando você está passando por crise existencial, quando você está passando por dúvida, quando você está passando por situações que te deixam para baixo, que te deixam depressivo. É ser fiel a Deus. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Nas nossas tentações. Permanecer com Jesus nas nossas tentações. E quando a gente tem essa fidelidade, a gente desenvolve uma casca aqui, ó. A gente desenvolve uma proteção. E essa proteção faz com que a gente resista os percalços com diligência e firmeza. Tem até a música, né? Se tudo vai bem, eu estou com Deus. Se está mal, eu estou com Deus. Na doença, eu estou com Deus. Na felicidade, eu estou com Deus. É ser fiel a Deus. Porque nas nossas dificuldades, a gente encontra motivos de ficar para trás. Mas só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Mas para a gente exercer essa fidelidade, para a gente honrar a Deus, a gente precisa ter a consciência que a gente precisa confiar nele com lealdade e principalmente dependência. Sabe por quê? Esse mesmo Pedro que fez a declaração que só o Senhor tinha a palavra de vida eterna, fez uma declaração de fidelidade a Deus, esse mesmo Pedro, neste episódio aqui da ceia, neste episódio que a gente está falando aqui, Jesus fala, ó, se preparem, porque eles vão vir para cima da gente para poder massacrar a gente. Eles vão me prender, eles vão me matar. Aí Pedro falou, eu não vou deixar, não. Aí Jesus, o que tu está falando aí? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Como é que tu não vai me deixar? Para a gente ser fiel, a gente precisa viver na dependência de Deus. Pedro não foi dependente. Ele foi autossuficiente. Quando o negócio apertou, ele foi lá, negou, repudiou com veemência e espraguejou. Jogou praga sobre Jesus. Xingou Jesus. Então, para a gente viver essa fidelidade, essa lealdade a Jesus, a gente precisa entender que as bênçãos estão na mão dele, como foi cantado aqui, as bênçãos estão na mão dele para poder prover sobre nós. É depender de Deus. Porque quando a gente depende de Deus, a gente é fiel a Deus. Porque quando a gente depende de Deus, a gente sabe que Ele está nos conduzindo no bom caminho e Ele será glorificado neste caminho, porque Ele é Senhor das nossas vidas. É a fidelidade de Jesus. Jesus cumpriu sua árdua missão com total fidelidade, dando-nos exemplo para sermos persistentes na nossa fidelidade a Ele. Então, quando a gente vive aqui no contexto da comunhão, a gente desenvolve serviço. Esse serviço gera em nós a capacidade de fidelidade. Olha só o que Jesus está trazendo, uma progressão aqui, ó. Esse serviço gera em nós a capacidade de fidelidade. E isso resultará na minha e na tua vida recompensa. As pessoas não estão procurando recompensa? As pessoas não estão nas redes sociais procurando obter recompensa? Isso gerará em nós recompensa. Versículo 29. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Essa palavra confio aqui é uma palavra importante porque no original, no grego,
é diatitemai, que significa fazer um testamento, celebrar uma aliança, fazer um pacto com alguém. O que Jesus está dizendo para mim e para você é o seguinte: se você me servir e se você for fiel a mim, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com você, eu te recompensarei para a minha glória. Eu confio um reino a você. E esse reino não é um reino que subsiste, é um reino eterno, porque a minha aliança é eterna. Eu tenho um pacto contigo. Eu tenho uma aliança contigo. E esse pacto fará o quê? Versículo 30. Para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa foi a recompensa que os discípulos receberam. Vocês vão se assentar na minha mesa. A recompensa que Jesus promete para mim e para você, se a gente for fiel a Ele, se a gente se dedicar ao serviço, é se assentar na mesa de Jesus. É se assentar na mesa de Cristo. É ter relacionamento com Cristo. Você está me perguntando assim, mas como é que eu vou sentar na mesa de Jesus? Como é que eu vou sentar? Quando a gente deposita intenções santas nas nossas atitudes. Por exemplo, a gente tem um calendário lá, a gente vai ter um monte de evento aqui na igreja esse ano. Já está tudo organizado. Já está tudo esboçado, já está tudo colocado. Aí eu e você vamos participar desses eventos. Mas quando a gente participa desses eventos, quando a gente atua num grupo de trabalho, quando a gente atua em alguma festividade, em algum congresso, que a gente vai ter muitos aqui, o nosso coração é que a nossa recompensa está lá na glória. Vai ter gente que vai passar a madrugada aqui, fazendo as coisas para Deus. Vai ter gente que vai se desdobrar para fazer as coisas para Deus. Ninguém vai te ver, mas a tua recompensa está lá na glória. Jesus está vendo aquilo que você está fazendo. Jesus está olhando para o teu coração. Isso gera em nós um preparo. Isso faz com que nós nos preparemos continuamente para usufruir das bênçãos de Deus. Sou eu e você, a gente se submeter ao serviço, a gente ser fiel a Deus, porque a gente tem a certeza que a gente vai usufruir das bênçãos de Deus. A gente tem a certeza que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos recompensar. Mas Deus vai me recompensar com aplauso? Não, Deus não vai te recompensar com aplauso, não. Deus vai te recompensar com sustento e dons espirituais na tua vida para a edificação do corpo dele. É que ele vai recompensar. Ele vai gerar sustento para mim, equilíbrio emocional em você, vai transbordar vocês de dons para fazer o serviço que tem que ser feito. Essa é a recompensa de Deus. Aí quando eu entendo que essa é a minha recompensa, a gente se entrega o nosso melhor para o benefício do reino de Deus. Entrega o nosso melhor para que o reino de Deus venha a ser glorificado no nosso meio. Entrega o nosso melhor sabendo que o quê? Eu vou receber presentinho aqui no final, vou receber aplauso não, mas uma alma será vertida e será convertida aos pés de Jesus, porque eu trabalhei para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque a nossa recompensa é trazer pessoas para encher esse lugar. Pessoas que não conhecem a Jesus, para que eu e você possa ser usado por Cristo, para que essas pessoas sejam alcançadas e para que o Evangelho venha se tornar verdade na vida delas. Essa é a nossa recompensa. Porque a nossa maior recompensa já está garantida por Jesus. Há 2000 anos atrás, a nossa recompensa já está garantida por Jesus. E a nossa recompensa é viver com Jesus eternamente na glória. Essa é a nossa recompensa. A nossa recompensa é saber que lá no céu tem um lugar separado para a gente. A nossa recompensa é saber que nós viveremos num lugar que não haverá mais dor, que não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, porque o Senhor dos Exércitos está sobre aquele lugar, reinando sobre nós eternamente e gerará eternidade no nosso coração para viver com Ele, numa relação intensa e numa relação completa. Esta é a nossa recompensa. É por isso que nós estamos aqui, para um dia viver com Jesus eternamente em glória. Nós não estamos aqui para passar um tempo,
Nós estamos aqui para ser aperfeiçoado, para ser santificado, para ser transformado, para ser igual a Cristo, para viver com Cristo e para reinar com Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus nos chamou. É por isso que lá na eternidade, por motivo que nós não conhecemos, Ele nos escolheu. Não porque a gente merece, mas porque Ele nos ama. Ele nos escolheu para viver com Ele eternamente em glória. Então eu convido você, nesse primeiro dia do ano, que você venha ocupar o melhor lugar. Os discípulos estavam brigando lá, para ver quem ia estar no melhor lugar. Eu convido você, nessa Santa Ceia, que a gente comece o ano bem, ocupando o melhor lugar. Sabendo que o melhor lugar na mesa de Deus é o lugar do serviço. É o lugar da fidelidade. Ser fiel até a morte que eu vou te dar a coroa da vida. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Porque quando a gente ocupa o melhor lugar, a gente tem a recompensa. E a recompensa não é um stories que dura 24 horas e recebe 1000 curtidas no Instagram, não. É a recompensa no História Eterna de Jesus, que está lá gravado. O teu nome está gravado no livro da vida. Essa é a recompensa. E esse stories ninguém apaga, porque esse stories é eterno. Antes do mundo existir, teu nome já estava gravado lá. Essa é a nossa recompensa. Que Deus seja glorificado no nosso meio. Que a gente possa participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, da comunhão do corpo. Convictos que essa comunhão, ela traz recompensa. Mas ela gera em nós dedicação e gera em nós abandonar aquilo que a gente precisa abandonar. Para que Deus seja glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Glórias sejam dadas a Ti.